Olá, meus amigos leitores, tudo bem com vocês? Deixa eu tirar meu fone de ouvido aqui. Eu fui cobrada por um dos meus seguidores de que eu não estava entregando os vídeos no tempo certo. E realmente não estava dando. Muita coisa acontecendo. Mas agora a gente vai para a terceira e última parte do livro da Metamorfose, do Franz Kafka. E aí a gente vai começar agora, tá bom? Eu não li o capítulo antes, então eu tô indo aqui no freestyle, então se eu errar alguma coisa, vocês me perdoem. Vou começar. Parte 3. O grave ferimento de Gregor, do qual ele sofreu por mais de um mês, a maçã, já que ninguém ousava removê-la, permaneceu cravada em sua carne como uma lembrança visível. Parecia ter lembrado até mesmo o pai de que Gregor, apesar de sua atual forma triste e repugnante, era um membro da família, que não se devia tratar como um inimigo, mas sim para com quem o dever familiar ordenava que se engolisse a repugnância e tolerasse, nada mais que tolerar. E, embora Gregor, por causa de seu ferimento, tivesse provavelmente perdido para sempre sua mobilidade e por enquanto precisasse de longos minutos para atravessar seu quarto... Pelo da rolha. Peraí. Me perdi aqui, peraí. Tá. Longos minutos para atravessar seu quarto, como um velho inválido, nem se podia pensar em rastejar pelas alturas. Ele recebeu por essa piora de seu estado uma compensação, a seu ver, totalmente suficiente. A porta da sala de estar, que ele costumava observar atentamente por 1 ou 2 horas antes, era aberta sempre ao entardecer, de modo que ele, deitado no escuro de seu quarto, invisível da sala, podia ver a família inteira à mesa iluminada e ouvir suas conversas, com permissão geral, por assim dizer, de um modo, portanto, bem diferente de antes. É verdade que não eram mais as conversas animadas de outros tempos, nas quais Gregor sempre pensara com certa nostalgia nos pequenos quartos de hotel, quando precisava se atirar cansado na roupa de cama úmida. Agora, na maior parte do tempo, tudo transcorria em grande silêncio. O pai adormecia em sua poltrona logo após o jantar. A mãe e a irmã advertiam uma a outra para fazer silêncio. A mãe, bem curvada à luz, costurava roupas íntimas finas para uma loja de modas. A irmã, que havia aceitado um emprego como vendedora, estudava estenografia e francês à noite, para talvez conseguir um posto melhor mais tarde. Às vezes o pai acordava e, como se não soubesse que tinha dormido, dizia à mãe: "Quanto você está costurando hoje?" E adormecia novamente em seguida, enquanto mãe e irmã trocavam um sorriso cansado. Como uma espécie de teimosia, o pai se recusava a tirar o uniforme de serviço mesmo em casa. E enquanto o roupão de dormir pendia inútil no cabide, o pai cochilava, completamente vestido em seu lugar, como se estivesse pronto para o serviço e esperasse também ali a voz superior. Em consequência disso, o uniforme, que já não era novo desde o início, foi perdendo a limpeza, apesar de todo o cuidado da mãe e da irmã. E Gregor passava, muitas vezes, noites inteiras a olhar para essa vestimenta toda manchada, que brilhava com seus botões dourados sempre polidos, na qual o velho dormia de modo extremamente desconfortável e, ainda assim, tranquilo. Assim que o relógio batia 10 horas, a mãe tentava, com palavras suaves, acordar o pai e depois persuadi-lo para ir para a cama, pois ali não era um sono de verdade, e este era extremamente necessário ao pai, que precisava assumir seu serviço às 6 horas. Mas na teimosia que o dominara desde que se tornara servente, ele insistia em ficar mais tempo à mesa, embora adormecesse regularmente e depois, além disso, só com a maior dificuldade se conseguia convencê-lo a trocar a poltrona pela cama. Por mais que a mãe e a irmã insistissem com pequenas admoestações... Gente, admoestações, eu não conheço essa palavra. Deixa eu ver aqui. Admoestações. Ato de admoestar, advertência benévola. Tipo um chamado, né?
Por mais que a mãe e a irmã insistissem com pequenas admoestações, por um quarto de hora ele sacudia lentamente a cabeça, mantinha os olhos fechados e não se levantava. A mãe puxava-o pela manga, sussurrava-lhe palavras lisonjeiras ao ouvido, a irmã largava sua tarefa para ajudar a mãe, mas nada disso funcionava com o pai. Ele apenas se afundava ainda mais em sua poltrona. Somente quando as mulheres o pegavam por debaixo dos braços é que ele abria os olhos, olhava alternadamente para a mãe e para a irmã e costumava dizer: "Isto é que é vida. Esta é a tranquilidade dos meus velhos dias." E apoiado nas duas mulheres, erguia-se cerimoniosamente, como se fosse o maior fardo para si mesmo, deixava-se conduzir pelas mulheres até a porta. Ali lhes fazia um aceno de despedida e seguia adiante por conta própria, enquanto a mãe largava apressadamente seu material de costura e a irmã sua caneta para correrem atrás do pai e continuarem a ajudá-lo. Quem naquela família esgotada e exausta tinha tempo para se preocupar com Gregor mais do que o estritamente necessário? As despesas domésticas foram cada vez mais reduzidas. A empregada foi finalmente dispensada. Uma faxineira gigantesca e ossuda, com cabelos brancos e esvoaçando ao redor da cabeça, vinha de manhã e à noite para fazer o trabalho mais pesado. Todo o resto era feito pela mãe, além de seu abundante trabalho de costura. Aconteceu até que diversas joias da família, que antes a mãe e a irmã usavam felicíssimas em festas e celebrações, foram vendidas, como Gregor ficou sabendo à noite pela conversa geral sobre os preços obtidos. Mas a maior queixa era sempre a de que não podiam deixar aquele apartamento. Grande demais para as circunstâncias atuais, pois era impensável como se poderia mudar Gregor de lugar. Mas Gregor bem percebia que não era apenas consideração por ele que impedia a mudança, pois a ele poderiam facilmente transportar numa caixa apropriada com alguns furos para ventilação. O que principalmente impedia a família de mudar de apartamento era muito mais a completa desesperança e a ideia de que haviam sido atingidos por uma desgraça como ninguém mais em todo o círculo de parentes e conhecidos. O que o mundo exige dos pobres, eles cumpriam ao extremo. O pai buscava o café da manhã para os funcionários subalternos do banco. A mãe se sacrificava lavando a roupa de estranhos. A irmã corria de um lado para o outro atrás do balcão, às ordens dos clientes, mas as forças da família não iam além disso, e a ferida nas costas de Gregor começava a doer como se fosse nova quando a mãe e a irmã, depois de terem levado o pai para a cama, retornavam, largavam o trabalho, aproximavam-se uma da outra, sentadas já com as faces encostadas, quando então a mãe, apontando para o quarto de Gregor, dizia: "Feche a porta ali, Gretchen." E quando Gregor ficava novamente no escuro, enquanto ao lado, as mulheres misturavam suas lágrimas ou sem lágrimas fitavam a mesa. Gregor passava as noites e os dias quase inteiramente sem dormir. Às vezes pensava em, na próxima vez que a porta se abrisse, tomar novamente as rédeas dos assuntos da família, exatamente como antes. Em seus pensamentos reapareciam, depois de muito tempo, o chefe e o gerente, os caixeiros e os aprendizes, o porteiro tão obtuso, 2 ou 3 amigos de outras firmas, uma camareira de um hotel da província, uma lembrança querida e fugaz, uma caixa de uma chapelaria, a quem ele cortejara seriamente, mas com lentidão demais. Todos eles apareciam misturados com estranhos ou pessoas já esquecidas, mas em vez de ajudar a ele e a sua família, eram todos inacessíveis, e ele ficava feliz quando desapareciam. Depois, porém, ele já não estava com humor para se preocupar com sua família. Apenas a raiva pelo maltratamento o preenchia, e embora não conseguisse imaginar nada que lhe desse apetite, fazia planos de como chegar à despensa para pegar o que, afinal, era seu por direito, mesmo que não estivesse com fome. Sua irmã já não pensava mais em lhe trazer algo que pudesse agradá-lo especialmente, mas de manhã e ao meio-dia, antes de correr para o trabalho, empurrava apressadamente com o pé qualquer comida que estivesse à mão para dentro de seu quarto, e à noite varria para fora com uma vassourada sem se importar se a comida havia sido apenas aprovada ou, o que acontecia na maioria das vezes, deixada totalmente intocada. A limpeza de seu quarto, que ela agora sempre fazia à noite, não poderia ser mais apressada. Listras de sujeira se estendiam pelas paredes. Aqui e ali haviam tufos de poeira e imundície.
No início, quando sua irmã chegava, Gregor se posicionava em algum canto particularmente imundo, por assim dizer, repreendê-la com sua presença. Mas ele poderia ter ficado ali por semanas sem que a irmã melhorasse em nada. Ela via a sujeira tão bem quanto ele, mas simplesmente havia decidido deixá-la ali. E, no entanto, com uma suscetibilidade totalmente nova nela, que de qualquer forma parecia ter contagiado toda a família, ela vigiava zelosamente para que a limpeza do quarto de Gregor permanecesse reservada a ela. Certa vez, a mãe submeteu o quarto de Gregor a uma grande limpeza, o que só conseguiu usando vários baldes de água. Toda aquela umidade, é claro, também incomodou Gregor, e ele ficou deitado, estirado, amargurado e imóvel no sofá. Mas o castigo para a mãe não tardou, pois mal a irmã notou a mudança no quarto de Gregor naquela noite, correu para a sala profundamente ofendida, e apesar das mãos da mãe erguidas em súplica, irrompeu numa crise de choro, a qual os pais, o pai, naturalmente fora sobressaltado de sua poltrona, assistiram a princípio espantados e impotentes, até que também eles começaram a se mexer. O pai, à direita, repreendia a mãe por não ter deixado a limpeza do quarto de Gregor para a irmã, e à esquerda, por outro lado, gritava com a irmã que ela nunca mais teria permissão para limpar o quarto de Gregor, enquanto a mãe tentava arrastar o pai, que estava fora de si de agitação, para o quarto. A irmã sacudia por soluços e esmurrava a mesa com seus pequenos punhos. E Gregor sibilava alto de raiva porque a ninguém ocorria fechar a porta e poupá-lo daquela cena e daquele barulho. Mas mesmo que a irmã, exausta de seu trabalho, tivesse se cansado de cuidar de Gregor como antes, a mãe não precisaria de modo algum tê-la substituído. E Gregor não precisaria ter sido negligenciado, pois agora havia faxineira. Essa velha viúva que em sua longa vida, com a ajuda de sua forte estrutura óssea, devia ter superado as piores coisas, não sentia nenhuma repulsa real por Gregor. Sem ser de modo algum curiosa, ela certa vez por acaso abrira a porta do quarto de Gregor e, à vista dele, que totalmente surpreso, começou a correr de um lado para o outro, embora ninguém o perseguisse. Ela simplesmente ficou parada, espantada, com as mãos postas no colo. Desde então, ela não deixava de abrir um pouco a porta de manhã e à noite para dar uma espiada em Gregor. No início, ela até o chamava com palavras que provavelmente considerava amigáveis, como "Vem cá, seu velho escaravelho", ou olhem só o velho escaravelho". A tais interpelações, Gregor não respondia nada, mas permanecia imóvel em seu lugar, como se a porta nem tivesse sido aberta. Se ao menos, em vez de deixá-la perturbá-lo inutilmente ao seu bel prazer, tivessem ordenado a essa faxineira que limpasse seu quarto diariamente. Certa vez, de manhã cedo, uma chuva forte, talvez já um sinal da primavera que se aproximava, batia nas vidraças quando a faxineira começou com suas falas. Gregor ficou tão exasperado que se virou contra ela, como que para atacar, embora de forma lenta e fraca. Mas a faxineira, em vez de se assustar, apenas ergueu bem alto uma cadeira que estava perto da porta e, como ficou parada com a boca bem aberta, sua intenção era clara. Só fecharia a boca quando a cadeira em sua mão descesse sobre as costas de Gregor. "Então não vai se aproximar mais?" perguntou ela quando Gregor se virou novamente e colocou a cadeira tranquilamente de volta no canto. Gregor agora não comia quase nada. Apenas quando passava por acaso pela comida preparada, pegava um bocado na boca por brincadeira, se curava ali por horas e depois, na maioria das vezes, cuspiu-o fora. A princípio, pensou que era tristeza pelo estado de seu quarto que o impedia de comer, mas ele logo se reconciliou com as mudanças no quarto. Tinham se acostumado a colocar naquele quarto coisas que não podiam acomodar em outro lugar, e agora haviam muitas dessas coisas, pois um dos quartos do apartamento havia sido alugado para 3 inquilinos. Esses senhores sérios, todos os 3 tinham barbas cheias, como Gregor observou uma vez por uma fresta da porta. Eram meticulosos com a ordem, não apenas em seu quarto, mas já que agora estavam instalados ali, em toda a casa, especialmente na cozinha. Não suportavam tralha inútil ou suja. Além disso, eles haviam trazido a maior parte de sua própria mobília.
Por essa razão, muitas coisas se tornaram supérfluas, as quais, embora não pudessem ser vendidas, também não se queria jogar fora. Todas elas foram parar no quarto de Gregor. O mesmo aconteceu com o cinzeiro e a lata de lixo da cozinha. O que quer que estivesse inutilizável no momento, a faxineira, que estava sempre com muita pressa, simplesmente atirava para dentro do quarto de Gregor. Felizmente, Gregor, na maioria das vezes, viu o objeto em questão e a mão que o segurava. A faxineira talvez tivesse a intenção de que, com o tempo e oportunidade, pegar coisas de volta ou de jogá-las todas fora de uma vez, mas, na verdade, elas permaneciam onde haviam caído no primeiro arremesso, a menos que Gregor se esgueirasse pela tralha e a movesse. A princípio forçado, porque não havia outro lugar livre para rastejar, mas depois, com crescente prazer, embora após tais vagueios, mortalmente cansado e triste, ele ficasse novamente imóvel por horas. Como os inquilinos às vezes também jantavam em casa, na sala de estar comum, a porta da sala ficava fechada em algumas noites. Mas Gregor renunciava facilmente a abrir a porta. Afinal, em muitas noites em que ela esteve aberta, ele não a aproveitara, mas ficara deitado no canto mais escuro de seu quarto, sem que a família notasse. Certa vez, porém, a faxineira deixara a porta da sala um pouco aberta, e ela permaneceu assim mesmo quando os inquilinos entraram à noite e a luz foi acesa. Eles se sentaram à cabeceira da mesa, onde antigamente o pai, a mãe e o Gregor comiam. Desdobraram os guardanapos e pegaram a faca e o garfo. Imediatamente, a mãe apareceu na porta com uma travessa de carne, e logo atrás dela, a irmã com uma travessa de batatas empilhadas. A comida soltava uma fumaça densa. Os inquilinos se curvaram sobre as travessas postas diante deles, como se quisessem inspecioná-las antes de comer. E, de fato, aquele que estava sentado no meio e parecia ser uma autoridade para os outros dois, cortou um pedaço da carne, ainda na travessa, evidentemente para verificar se estava macio o suficiente e se não deveria ser mandada de volta para a cozinha. Ele ficou satisfeito e a mãe e a irmã, que haviam observado tensamente, começaram a sorrir aliviadas. A própria família comia na cozinha. Apesar disso, o pai, antes de ir para a cozinha, entrou neste cômodo e fez uma única reverência, com o cap na mão, dando uma volta ao redor da mesa. Os inquilinos todos se levantaram e murmuraram algo em suas barbas. Quando ficaram sozinhos novamente, comeram em silêncio quase completo. Parecia notável para Gregor que, entre os vários ruídos vindos da mesa, ele sempre conseguia distinguir o som de seus dentes mastigando, como se fosse um sinal para Gregor de que se precisava de dentes para comer, e que, com mandíbulas desdentadas, mesmo as da melhor qualidade, não se podia fazer nada. Tenho fome suficiente, disse Gregor tristemente para si mesmo, mas não desse tipo de comida. Como esses inquilinos se empanturram, e eu aqui morrendo de fome. Naquela mesma noite, durante todo o tempo em que esteve ali, Gregor não se lembrava jamais de ter ouvido o violino. O som de um violino tocando veio da cozinha. Os inquilinos já haviam terminado o jantar. O do meio pegara um jornal e dera uma página a cada um dos outros dois, e agora estavam recostados à vontade, lendo e fumando. Quando o violino começou a tocar, eles aguçaram os ouvidos, levantaram-se e foram, na ponta dos pés, até a porta do corredor, onde ficavam amontoados. Seus movimentos devem ter sido ouvidos na cozinha, pois o pai de Gregor gritou: "O som do violino está incomodando os senhores? Pode parar imediatamente." "Pelo contrário", disse o inquilino do meio. "A senhorita não poderia vir tocar neste cômodo, ao nosso lado, onde é muito mais conveniente e confortável?" "Oh, certamente!" exclamou o pai de Gregor, como se ele mesmo fosse o violinista. Os inquilinos voltaram para a sala de estar e esperavam. Logo, o pai de Gregor chegou, com a estante de partitura, sua mãe carregando as partituras e sua irmã com o violino. Sua irmã calmamente preparou tudo para começar a tocar. Seus pais, que nunca haviam alugado quartos antes e por isso tinham uma ideia exagerada da cortesia devida aos inquilinos, não se atreviam a sentar em suas próprias cadeiras. Seu pai encostou-se na porta, com a mão direita enfiada entre dois botões de seu casaco de uniforme, que estava formalmente abotoado. Mas sua mãe recebeu uma cadeira de um dos inquilinos
e, como ela deixou a cadeira exatamente onde ele havia colocado, sentou-se em um canto de lado. A irmã de Gregor começou a tocar. O pai e a mãe, um de cada lado, observavam atentamente os movimentos de suas mãos. Gregor, atraído pela música, aventurou-se a avançar um pouco até que sua cabeça estivesse de fato dentro da sala de estar. Ele mal se surpreendeu com sua crescente falta de consideração pelos outros. Houve um tempo em que ele se orgulhava de ser atencioso, e, no entanto, justamente naquela ocasião, ele tinha mais motivos do que nunca para se esconder, pois devido à quantidade de poeira que cobria o seu quarto e se levantava no ar ao menor movimento, ele também estava coberto de poeira. Fiapos, cabelos e restos de comida arrastavam-se com ele, presos em suas costas e ao longo de seus flancos. Sua indiferença a tudo era grande demais para que ele virasse de costas e se esfregasse no tapete para se limpar, como antes fazia várias vezes ao dia. E apesar de sua condição, nenhuma vergonha o deteve de avançar um pouco sobre o chão impecável da sala de estar. Com certeza ninguém percebeu. A família estava completamente absorta na música do violino. Os inquilinos, no entanto, que a princípio se posicionaram com as mãos nos bolsos, perto demais atrás da estante de partitura, de modo que todos podiam ler a música, o que certamente deve ter incomodado sua irmã, logo recuaram para a janela, sussurrando entre si, com as cabeças baixas, e ali permaneceram enquanto seu pai os observava com um olhar ansioso. De fato, eles estavam deixando mais do que óbvio que haviam se decepcionado em sua expectativa de ouvir uma música de violino boa ou agradável, já que estavam mais do que fartos da apresentação e apenas por cortesia suportavam a contínua perturbação de sua paz. Pela maneira como todos sopravam a fumaça de seus charutos para o alto, pelo nariz e pela boca, podia-se adivinhar sua irritação. E, no entanto, a irmã de Gregor tocava tão lindamente. Seu rosto estava inclinado para o lado, seus olhos, atentos e tristes, seguiam as notas musicais. Gregor rastejou um pouco mais para a frente e baixou a cabeça até o chão para que fosse possível seus olhos encontrarem os dela. Seria ele um animal para que a música o afetasse tanto? Ele sentia como se o caminho se abrisse diante dele para o alimento desconhecido que ele ansiava. Estava determinado a avançar até alcançar sua irmã, a puxar sua saia e assim fazê-la saber que deveria ir para o quarto dele com o seu violino, pois ninguém ali apreciava sua música como ele a apreciaria. Ele nunca a deixaria sair de seu quarto, pelo menos não enquanto vivesse. Sua aparência assustadora se tornaria pela primeira vez útil para ele. Ele vigiaria todas as portas de seu quarto ao mesmo tempo e cuspiria nos intrusos, mas sua irmã não precisaria de coação. Ela ficaria com ele por vontade própria. Ela se sentaria ao seu lado no sofá, inclinaria o ouvido para ele e o ouviria confidenciar que tivera a firme intenção de mandá-la para o conservatório e que, se não fosse por seu infortúnio no último Natal, certamente o Natal já havia passado há muito tempo? Ele teria anunciado isso a todos sem permitir uma única objeção. Após essa confirmação, sua irmã ficaria tão comovida que começaria a chorar, e Gregor, então, se ergueria até o ombro dela e beijaria seu pescoço, que desde que ela começou a trabalhar, mantinha livre de qualquer fita ou colarinho. "Senhor Samsa!" gritou o inquilino do meio para o pai de Gregor e apontou sem desperdiçar mais palavras para Gregor, que agora avançava lentamente. O violino silenciou. O inquilino do meio primeiro sorriu para seus amigos com um balançar de cabeça e depois olhou novamente para Gregor. Em vez de expulsar Gregor, seu pai pareceu achar mais necessário começar por acalmar os inquilinos, embora estes não tivessem nem um pouco agitados e Gregor parecesse entretê-los mais do que a música do violino. Ele correu até eles com os braços abertos, tentou empurrá-los para o quarto deles e, ao mesmo tempo, com o seu corpo bloquear-lhes a visão de Gregor. Eles, então, de fato, ficaram um pouco irritados. Não se sabia mais se pelo comportamento do pai ou pela percepção que agora lhes ocorria de que, sem saber, tinham tido um vizinho de quarto como Gregor. Exigiram explicações do pai, ergueram por sua vez os braços, puxaram inquietos as barbas e recuaram apenas lentamente em direção ao seu quarto. Neste ínterim, a
A irmã superara o desamparo em que caíra após a interrupção súbita da música. Depois de ter ficado por um tempo segurando o violino e o arco com as mãos frouxas e pendentes, e de continuar a olhar para a partitura como se estivesse tocando, recompôs-se de repente, colocou o instrumento no colo da mãe e, que com dificuldade para respirar e seus pulmões trabalhando arduamente, ainda estava sentada em sua poltrona, e correu para o quarto ao lado, para o qual os inquilinos, sob a pressão do pai, já se aproximavam mais rapidamente. Podia-se ver como, sob todas as habilidosas Podia-se ver como, sob as mãos habilidosas da irmã, os cobertores e travesseiros nas camas voavam para o alto e se arrumavam. Antes mesmo que os senhores tivessem alcançado o quarto, ela já terminara de arrumar as camas e saiu de fininho. O pai parecia novamente tão possuído por sua teimosia que se esqueceu de todo o respeito, afinal devia aos seus inquilinos. Ele apenas os empurrava e empurrava até que, já na porta do quarto, o inquilino do meio bateu o pé com força no chão e com isso fez o pai parar. Declaro por meio desta, disse ele, erguendo a mão e procurando com o olhar também a mãe e a irmã, que, em vista das condições repugnantes que reinam neste apartamento e nesta família, nisto cuspiu de forma breve e decidida no chão, rescindo meu contrato de aluguel imediatamente. Eu, naturalmente, não pagarei nem o mínimo pelos dias que morei aqui. Pelo contrário, ainda vou considerar se não entrarei com algum tipo de acredita em mim, reivindicação muito fácil de fundamentar contra os senhores. Ele se calou e olhou fixamente para a frente, como se esperasse algo. De fato, seus dois amigos interviram imediatamente com as palavras. Nós também rescindimos imediatamente. Em seguida, ele agarrou a maçaneta e fechou a porta com um estrondo. O pai cambaleou, com as mãos a apalpar, até a sua poltrona e deixou-se cair nela. Parecia que ele esticava para seu cochilo noturno habitual, mas o forte balançar de sua cabeça, como que sem sustentação, mostrava que ele não estava dormindo de forma alguma. Gregor permanecera quieto o tempo todo no lugar onde os inquilinos o haviam surpreendido. A decepção pelo fracasso de seu plano, mas talvez a fraqueza causada pela fome prolongada, tornavam-lhe impossível mover-se. Ele temia com uma certa certeza que a qualquer momento um colapso geral desabaria sobre ele, e ele esperava. Nem mesmo o violino o assustou, que, escapando dos dedos trêmulos da mãe, caiu em seu colo e emitiu um som retumbante. Queridos pais, disse a irmã batendo com a mão na mesa como introdução, assim não dá mais para continuar. Se vocês talvez não percebem isso, eu percebo. Não quero pronunciar o nome do meu irmão na presença deste monstro, e por isso digo apenas, precisamos tentar nos livrar dele. Tentamos o humanamente possível para cuidar dele e tolerá-lo. Acredito que ninguém pode nos fazer a menor censura. Ela tem 1000 vezes razão, disse o pai para si mesmo. A mãe, que ainda não conseguia respirar o suficiente, começou a tossir secamente na mão que segurava diante a boca, com uma expressão desvairada nos olhos. A irmã correu para a mãe e segurou-lhe a testa. O pai, pelas palavras da irmã, parecia ter chegado a pensamentos mais definidos. Endireitara-se, brincava com seu cap de serviço entre os pratos que ainda estavam sobre a mesa do jantar dos inquilinos e olhava de vez em quando para o silencioso Gregor. Temos que tentar nos livrar dele, disse a irmã, agora exclusivamente ao pai, pois a mãe em sua tosse não ouvia nada. Isso ainda vai matar vocês dois, estou vendo que vai. Quando já se tem que trabalhar tanto como todos nós, não se pode ainda por cima suportar em casa este tormento eterno. Eu também não aguento mais. E ela desatou a chorar tão violentamente que suas lágrimas escorreram pelo rosto da mãe, onde ela as limpava com movimentos mecânicos das mãos. Minha filha, disse o pai com pena e uma compreensão notável. Mas o que devemos fazer? A irmã apenas encolheu os ombros como um sinal de desamparo que agora, durante o choro, a dominara, e em contraste com sua segurança anterior. Se ele nos entendesse, disse o pai, meio perguntando,
A irmã, em meio ao choro, acenou veemente com a mão, como sinal de que isso era impensável. Se ele nos entendesse, repetiu o pai, e fechando os olhos, absorveu a convicção da irmã sobre a impossibilidade disso. Então talvez um acordo com ele fosse possível, mas assim... Ele tem que ir embora, gritou a irmã. É o único jeito, pai. Você só precisa tentar se livrar da ideia de que aquilo é o Gregor. O fato de termos acreditado nisso por tanto tempo, essa é a nossa verdadeira desgraça. Mas como pode ser o Gregor? Se fosse o Gregor, ele já teria percebido há muito tempo que a convivência de seres humanos com um animal desses não é possível e teria ido embora por vontade própria. Não teríamos mais um irmão, mas poderíamos continuar a viver e honrar sua memória. Mas assim este animal nos persegue, expulsa os inquilinos que quer evidentemente tomar o apartamento todo e nos fazer passar a noite na rua. Olhe só, pai, gritou ela de repente. Ele já está começando de novo. E num terror completamente incompreensível para Gregor, a irmã até abandonou a mãe, empurrou-se formalmente de sua cadeira como se preferisse sacrificar a mãe a ficar perto de Gregor, e correu para trás do pai, que, excitado apenas pelo comportamento dela, também se levantou e ergueu os braços pela metade, como que para proteger a irmã. Mas Gregor não tinha a menor intenção de assustar ninguém, muito menos sua irmã. Ele apenas tinha começado a se virar para voltar ao seu quarto, e isso de fato pareceu notável, pois devido ao seu estado lastimável precisava ajudar nas difíceis viradas com a cabeça, que ele erguia e batia contra o chão muitas vezes durante o processo. Ele parou e olhou ao redor. Sua boa intenção parecia ter sido reconhecida. Fora apenas um susto momentâneo. Agora todos o olhavam em silêncio e com tristeza. A mãe estava deitada em sua poltrona, com as pernas esticadas e juntas, e seus olhos quase se fechando de exaustão. O pai e a irmã sentavam-se lado a lado. A irmã tinha colocado a mão em volta do pescoço do pai. Agora talvez eu já possa me virar, pensou Gregor, e recomeçou seu trabalho. Ele não conseguia reprimir os suspiros de esforço e também precisava descansar de vez em quando. De resto, ninguém o pressionava, tudo estava entregue a ele mesmo. Quando completou a volta, começou imediatamente a se arrastar de volta em linha reta. Ele se espantou com a grande distância que o separava de seu quarto e não compreendeu de forma alguma como, com sua fraqueza, pouco tempo antes ele havia percorrido o mesmo caminho quase sem perceber. Sempre preocupado, apenas em rastejar rapidamente, quase não prestou atenção ao fato de que nenhuma palavra, nenhuma exclamação de sua família o perturbava. Só quando já estava na porta, virou a cabeça não completamente, pois sentia o pescoço enrijecer, mas ainda assim viu que, atrás dele, nada havia mudado. Apenas a irmã se levantara. Seu último olhar roçou a mãe, que agora adormecera por completo. Mal acabara de entrar em seu quarto, a porta foi apressadamente fechada, ferrolhada e trancada. O barulho súbito atrás de si assustou Gregor de tal forma que suas perninhas fraquejaram. Fora a irmã que se apressara tanto. Ela já estava de pé, esperando, e então saltou para a frente com os pés ligeiros. Gregor nem a ouvira chegar, e finalmente, ela gritou para os pais, enquanto girava a chave na fechadura. E agora? Perguntou-se Gregor e olhou em volta no escuro. Logo fez a descoberta de que agora não conseguia mais se mover de jeito nenhum. Não se espantou com isso, pelo contrário. Parecia-lhe antinatural que até então tivesse de fato conseguido se mover com aquelas perninhas finas. De resto, sentia-se relativamente confortável. Tinha, é verdade, dores por todo o corpo, mas era como se elas fossem ficando gradualmente mais e mais fracas e por fim desaparecessem por completo. A maçã podre em suas costas e a área inflamada ao redor, toda coberta por uma poeira macia, ele quase já não sentia. Pensava em sua família com comoção e amor. Sua opinião de que ele devia desaparecer era possivelmente ainda mais decidida que a de sua irmã. Nesse estado de reflexão vazia e pacífica, ele permaneceu, até o relógio da torre bater à 3ª hora da manhã. Ele ainda presenciou o início do clarear geral lá fora, diante da janela. Então sua cabeça pendeu inteiramente, contra sua vontade,
e de suas narinas fluiu, fraco, seu último suspiro. Quando a faxineira chegou de manhã cedo, com tanta força e pressa, por mais que já lhe tivessem pedido para evitar, ela batia todas as portas com tal violência que em todo o apartamento não era mais possível ter um sono tranquilo após a sua chegada. Em sua habitual e breve visita a Gregor, ela não encontrou a princípio nada de especial. Pensou que ele estava deitado ali de propósito, imóvel e se fazendo de ofendido. Ela lhe atribuía toda a inteligência possível. Como por acaso segurava a vassoura comprida na mão, tentou fazer-lhe cócegas com ela desde a porta. Como isso também não surtiu efeito, ela se irritou e deu um empurrãozinho em Gregor. E só quando o empurrou de seu lugar, sem que ele oferecesse qualquer resistência, ela prestou atenção. Quando logo reconheceu a verdadeira situação, arregalou os olhos, assobiou para si mesma, mas não se demorou. Escancarou a porta do quarto e gritou com voz forte na escuridão. Vejam só, crepou, está ali, totalmente crepado. O casal Sansa estava sentado ereto na cama de casal e estava ocupado em superar o susto com a faxineira antes de conseguir assimilar sua mensagem. Mas então o senhor e a senhora Sansa saíram apressadamente da cama, cada um de seu lado. O senhor Sansa jogou o cobertor sobre os ombros e a senhora Sansa apareceu apenas de camisola. Assim entraram no quarto de Gregor. Nesse ínterim, abriu-se também a porta da sala de estar, onde Gretchen dormia desde a chegada dos inquilinos. Estava completamente vestida, como se não tivesse dormido, o que seu rosto pálido também parecia comprovar. Morto? Disse a senhora Sansa, e olhou interrogativamente para a faxineira. Embora pudesse ela mesma verificar tudo e até mesmo reconhecê-lo sem verificar. Pode apostar que sim, disse a faxineira, e para provar empurrou o cadáver de Gregor um bom pedaço para o lado com a vassoura. A senhora Sansa fez um movimento como se quisesse segurar a vassoura, mas não o fez. Bem, disse o senhor Sansa, agora podemos agradecer a Deus. Ele se benzeu e as 3 mulheres seguiram seu exemplo. Gretchen, que não desviava os olhos do cadáver, disse: Vejam como ele estava magro. Faz tanto tempo que ele não comia nada. A comida entrava e saía do mesmo jeito. De fato, o corpo de Gregor estava completamente chato e seco. Só se percebia isso de fato agora, que ele não era mais sustentado pelas perninhas e nada mais desviava o olhar. Venha, Gretchen. Fique um pouco conosco, disse a senhora Sansa com um sorriso melancólico. E Gretchen, não sem olhar para trás, para o cadáver, seguiu os pais para dentro do quarto. A faxineira fechou a porta e abriu a janela por completo. Apesar da manhã cedo, o ar fresco já tinha um toque de tepidez. Afinal, já era fim de março. De seu quarto saíram os 3 inquilinos e olharam em volta espantados procurando por seu café da manhã. Haviam se esquecido deles. Onde está o café da manhã? Perguntou do meio mal-humorado a faxineira. Mas esta pôs o dedo na boca e então acenou apressada e silenciosamente para os senhores fossem ao quarto de Gregor. Eles foram e ficaram parados, com as mãos nos bolsos de seus paletós, um tanto poídos, no quarto agora já bem claro e em volta do cadáver de Gregor. Então a porta do quarto se abriu e o senhor Sansa apareceu em seu uniforme, com a esposa em um braço e a filha no outro. Todos estavam com os olhos um pouco marejados. Gretchen, vez por outra, apertava o rosto contra o braço do pai. Deixem meu apartamento imediatamente, disse o senhor Sansa e apontou para a porta sem soltar as mulheres. Como assim? Disse o do meio dos inquilinos, um tanto desconcertado com um sorriso fraco. Os outros 2 puseram as mãos para trás e continuaram a esfregá-las, como em alegre expectativa de uma bela briga na qual certamente sairiam vencedores. Quero dizer exatamente o que digo, respondeu o senhor Sansa e avançou em linha reta com suas 2 acompanhantes em direção ao inquilino. A princípio, ele permaneceu quieto em seu lugar, olhando para o chão como se seus pensamentos estivessem se reorganizando em sua cabeça.
Então vamos de uma vez por todas, disse ele, e olhou para o Sr. Sansa como se, num súbito acesso de humildade, esperasse uma nova aprovação para sua decisão. O Sr. Sansa apenas assentiu brevemente, uma ou duas vezes com olhos fixos. Diante disso, o inquilino realmente se dirigiu com passos largos para o vestíbulo. Seus dois amigos, que estiveram escutando e haviam parado de esfregar as mãos por alguns momentos, agora foram apressadamente atrás dele, como se temessem que o Sr. Sansa pudesse chegar ao vestíbulo antes deles e o separasse do seu líder. No vestíbulo, todos os três pegaram os seus chapéus do cabide, suas bengalas do porta-guarda-chuvas, curvaram-se em silêncio e deixaram o apartamento. Com uma desconfiança que se revelou totalmente infundada, o Sr. Sansa e as duas mulheres o seguiram até o patamar. Inclinados sobre o corrimão, observavam as três figuras descendo lenta e firmemente a longa escada, desaparecendo de vista em uma certa curva da escadaria, em cada andar, e reaparecendo um momento depois. Quanto mais eles diminuíam de tamanho, mais diminuía o interesse da família Sansa por eles. E quando um ajudante de açougueiro os encontrou e passou por eles na escada, subindo orgulhosamente com uma bandeja na cabeça, o Sr. Sansa e as duas mulheres logo deixaram o patamar e, como se um fardo lhes tivesse sido tirado dos ombros, voltaram para o seu apartamento. Eles decidiram passar o dia descansando e passeando. Não apenas mereciam essa pausa do trabalho, mas precisavam absolutamente dela. E assim sentaram-se à mesa e escreveram 3 bilhetes de desculpa. O Sr. Sansa para a sua diretoria, a Sra. Sansa para o seu empregador e Gretchen para o chefe da sua firma. Enquanto escreviam, a faxineira entrou para dizer que já estava de saída, pois seu trabalho da manhã havia terminado. A princípio, eles apenas assentiram sem levantar os olhos, mas como ela continuou por ali, eles a olharam com irritação. Pois não? Disse o Sr. Sansa. A faxineira permaneceu sorrindo na porta como se tivesse boas notícias para comunicar à família, mas não fosse dizer uma palavra a menos que fosse devidamente interrogada. A pequena pena de avestruz em pé em seu chapéu, que irritava o Sr. Sansa desde que ela fora contratada, balançava alegremente em todas as direções. Bem, o que é então? Perguntou o Sr. Sansa, de quem a faxineira tinha mais respeito do que os outros. Oh, disse a faxineira rindo tão amavelmente que não conseguiu continuar de imediato. É só que vocês não precisam se preocupar em como se livrar daquela coisa no quarto ao lado. Já foi resolvido. O Sr. Sansa e a Gretchen se curvaram sobre suas cartas novamente, como se estivessem absortas. A Sra. Sansa, desculpe. O Sr. Sansa, que percebeu que ela estava ansiosa para começar a descrever tudo em detalhes, impediu-a com um gesto decidido da mão. Mas como não lhe foi permitido contar sua história, ela se lembrou da grande pressa que tinha, estando obviamente muito ofendida. Adeus a todos, disse ela, virando-se bruscamente e partiu com um terrível bater de portas. Ela será demitida esta noite, disse o Sr. Sansa, mas não obteve resposta nem de sua esposa nem de sua filha, pois a faxineira parecia ter abalado novamente a compostura de que mal haviam alcançado. Elas se levantaram, foram até a janela e permaneceram abraçando-se fortemente. O Sr. Sansa virou-se em sua cadeira para olhá-las e observou em silêncio por um instante. Então ele chamou. Venham cá, vamos. Deixem o passado para trás. Tenham um pouco de consideração por mim. As duas obedeceram de imediato, correram para ele, acariciaram-no e terminaram rapidamente suas cartas. Então os três saíram juntos do apartamento, que não faziam há meses, e pegaram um bonde para o campo fora da cidade. O bonde, no qual eram os únicos passageiros, estava repleto de luz quente do sol. Recostados confortavelmente em seus assentos, eles discutiram suas perspectivas para o futuro e pareceu, após uma análise mais atenta, que estas não eram de todo ruins, pois os empregos que haviam conseguido, sobre os quais até então nunca haviam realmente conversado, eram todos os três admiráveis e prometiam coisas melhores mais tarde. A maior melhoria imediata em sua condição, é claro, viria da mudança para outra casa. Eles queriam alugar um apartamento menor e mais barato, mas também mais bem localizado e mais fácil de manter do que o atual.
que Gregor havia escolhido. Enquanto conversavam assim, ocorreu tanto ao senhor quanto à senhora Sansa, quase no mesmo instante, ao perceberem a crescente vivacidade de sua filha que, apesar de toda a tristeza dos últimos tempos que haviam empalidecido suas bochechas, ela havia desabrochado numa bela jovem de corpo bem feito. Ficaram mais quietas e quase inconscientemente trocaram olhares de completo acordo, tendo chegado à conclusão de que em breve seria a hora de encontrar um bom marido para ela. E foi como uma confirmação de seus novos sonhos e boas intenções que, ao final da viagem, sua filha se levantou primeiro e espreguiçou seu corpo jovem. Fim. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu gostei bastante, é uma leitura bem rápida, né? Só demorei para entregar os vídeos. Bom, eu fiquei com um pouco de dó do Gregor, né? Porque ele claramente só tinha algum valor ali na família enquanto ele estava contribuindo, né, para o sustento. E depois que ele ficou doente, ele virou um bicho, assim, né? Algo sem valor para eles. E eu fiquei impressionada que ele não fez nenhuma falta, né? Mas, assim, acho que um fato interessante aí pra gente ver é que a família também não se movia pra fazer alguma coisa, né? Pra melhorar a condição de vida. Eles sempre ficavam esperando o Gregor fazer alguma coisa. E apesar da doença do Gregor, né? E no final ele ter falecido, foi importante para que a família pudesse trilhar seus próprios caminhos, né? Mas mesmo assim é meio estranho. Fiquei com dó do Gregor. O que vocês acharam? Me falem aí.